Por gentileza? Lá em nome do Senhor Jesus Cristo. Sim. É porque foi no seu hino. Exatamente. Mas você pode ofertar depois de cantar. Porque você louva o Senhor com os seus lábios, mas você também louva o Senhor com seus dízimos e com as suas ofertas, com as suas primícias de toda a sua fazenda. Aliás, já começamos assim com a palavra, né? Bota Nandão, Provérbios 3, 9 e 10. Eu posso louvar o Senhor com os meus bens, pastor? Sim, pode, né? Então, não sei se você, também eu não lembro em qual versão tá, mas nessa versão está escrito assim: honrai ao Senhor, né? Uma versão das várias que existe diz: louvai ao Senhor com os teus bens. Pronto. E com as primícias de toda a tua renda. Esse é o mandamento. Vamos para a promessa? Verso 10. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Cumpra o mandamento, e Deus vai cumprir a promessa. Mas vamos lá. Então vamos para o texto que nós vamos pregar nesta noite. Livro de Provérbios, Provérbio foi isso aí. Livro de Efésios, capítulo de número 6, versículo de 1 ao 4. Vamos ler a palavra do Senhor. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Lembrando que Pedro diz em Atos 4 que antes importa obedecer a Deus e não aos homens. Seja qualquer homem, qualquer autoridade constituída que te mandar fazer algo que Deus não mandou você fazer, você pode desobedecer. Isso eu falo baseado na palavra do Senhor. Pode ser pastor, pode ser autoridade política, pode ser pai, autoridade paternal, ou mãe, autoridade maternal, mas mandar fazermos algo que Deus não manda a gente fazer, pelo contrário, mais importa nisso aí, obedecer a Deus do que aos homens. Por isso que diz ali: filhos, obedecer a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Esta é a promessa. E sejas de longa vida sobre a terra, promessa de longevidade. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Nós vamos mencionar algumas formas que os pais podem provocar os filhos a ira. Mas criai-os, eu gosto mais da versão que diz, mas educai-os, porque no sentido geral, criar, até os animais criam seus filhotes. Mas criai-os ou educai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Pai, muito obrigado por esse momento. Como nós costumamos falar, momento da palavra, a hora da palavra, da ministração da tua palavra, da explanação da tua palavra, da pregação da tua palavra. Fale conosco, que o Senhor nos inspire, nos unja, que o teu Espírito Santo nos leve, nos ajude a pregar a tua palavra, a palavra do Senhor. Que ela venha do teu coração, passe por meu coração, saia pelos meus lábios e entre em nossos ouvidos e entre em cada coração. É o que nós pedimos. Que a tua palavra nos acerte, que a tua palavra, Senhor, nos transforme, que a tua palavra nos fortaleça, nos alimente, nos limpe, que a tua palavra vá e faça o que lhe apraz e prospere para tudo aquilo pelo que o Senhor designou. Repreenda todo o espírito contrário, todo obstáculo, todo bloqueio, toda barreira contra a tua palavra. Que ela tenha livre acesso entre nós, que ela tenha vez, que ela tenha voz. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado, amém. Amém. Irmãos, pode sentar, por gentileza. Tome o seu assento. Então, hoje é o Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais para todos os pais. E hoje nós gostaríamos de ministrar sobre o tema pais e filhos. É sobre isso que nós gostaríamos de falar esta noite. Bom, pais e filhos. O momento atual, e é sabido isso por muitos ou por quase todos, que nunca foi tão difícil criar ou educar filhos. Nunca foi tão desafiador. Aliás, ter filhos e criá-los e educá-los
é uma missão quase impossível. Aliás, a missão da paternidade, né, e da maternidade, hoje é uma missão quase impossível. E é por isso que cada vez mais pessoas, casais, não estão querendo mais ter filhos. Aliás, também é sabido que nunca houve, cada vez está crescendo mais, os chamados pais de pets. Vocês sabem disso? Eu lembro que na década de 80, se não me falha a memória, meu xará, cantor Eduardo Duzec, cantava uma música e virou sucesso nacional, a música popular brasileira, chamada, aliás, a música no seu coro dizia assim: troque seu cachorro por uma criança pobre. Os mais antigos, que têm mais de 40 anos, que têm mais de 50 anos, sabem disso e lembram disso. Troque seu cachorro por uma criança pobre, né? A música não adiantou, não resolveu, né? E hoje nós temos cada vez mais e o maior número crescente de pais de pets. Pelo desafio de educar filhos, porque educar filhos é uma missão primordial dos pais, é da família, não é em primeira instância, nem da igreja e nem do Estado, nem é dos pais, que recebem os filhos como presente do Senhor. Aliás, recebe os filhos como um papagaiozinho filhote. Você sabe que papagaiozinho filhote, quando ele é adotado, quando ele cresce na casa de crente, ele mistura glória a Deus com aleluia. Verdade ou mentira? Ele canta hino evangélico e tudo. Mas o papagaio, quando é criado na casa, você sabe onde a bagunça existe, o palavrão é constante, o pagode rola solto, o papagaio fala palavrão tudo, né? Filho é assim. Filho é como se fosse um papelzinho em branco que Deus te dá. E você começa ali a escrever a sua história. E diz os especialistas que até os 5 anos de idade, na mais tenra idade, é formado mais de 80% da personalidade do homem. E é formado nele quando criança. Olha o valor da educação. E a palavra de Deus diz que nós devemos educar os filhos na disciplina, mas também na admoestação do Senhor. Pastor, mas hoje em dia a gente está vendo o contrário de antigamente. Antigamente os nossos pais, nós quarentão, né? Cinquentão, os nossos pais nos educavam. Hoje são os filhos que estão educando os pais. Os nossos pais nos mandavam. Tem um testemunho aqui que o pai nem precisava bater. O pai olhava, a mãe olhava, né? É a linguagem dos olhos. Os filhos já entendiam, né? Hoje são os filhos que estão mandando nos pais. Aí o pessoal fala assim: as pessoas estão reclamando dos jovens atuais, mas estão esquecendo que foram seus pais, os adultos, que os criaram. Então, muita coisa nos meus filhos, a culpa é minha, porque se 80% da formação do homem está na educação da criança, do menino, porque é melhor educar o menino do que depois tentar consertar o homem, né? Frase escrita em alguns muros de escolas, eu tenho boa parte de culpa nisso. 20% é escolha dele. 20% é escolha dele. Você pode educar 2 filhos com a mesma educação, inclusive educação cristã, e um ser cristão e o outro ser qualquer outra coisa que possa não prestar. Amém, amados? Muito bem. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar do papel dos filhos. E depois eu vou falar
do papel dos pais. O nome da mensagem, aliás, título é o que dá nome à mensagem. O título é Pais e Filhos. Então, bota um texto aí. E aí a gente vai falar já do papel dos filhos. Colossenses 3, 20 e 21. Colossenses 3, 20 e 21. Diz assim: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Bom, vamos lá. Dentro dos textos que lemos, primeiro papel dos filhos é obedecer os pais. Mas deixa eu te dizer, você nasce sabendo? Alguém aqui nasceu sabendo alguma coisa? Fora o instinto de chorar para pedir o alimento, o leite materno? Você, até para os filhos aprenderem a obedecer os pais, eles têm que ser ensinados ao quê? A obedecer. Amém? Quer ver uma coisa? A criança nasce gostando, sabendo que tipo de alimento que ela vai querer comer? Até isso são os pais que ensinam. Eita! Amém, amados? Então, em primeiro lugar, filhos. Primeiro papel dos filhos é obedecer os pais. Aí deixa eu falar uma coisa, quase cegamente. Filhos, bota no 20, meu filho. Em tudo obedecei a vossos pais. Amém? Aí eu disse aqui, vai ter salvo exceções, quando um pai, não de Deus, pediu um filho para fazer algo erradíssimo. Esse filho, em Deus, deve escolher não fazê-lo. É diferente, eu falei antes, importa obedecer a Deus do que a qualquer homem, seja até qualquer autoridade, mesmo constituída por Deus. Amém, amados? Porque vai de encontro aos mandamentos do Senhor. Portanto, em tudo obedeça os pais, porque aonde a obediência vai, como é que é o ditado? Bênção vai atrás. Porque a gente entra na escola quando criança, aprende o quê? O A, B, C, D. A gente entra na igreja, vira um novo convertido, um bebê em Cristo, a gente aprende o quê? O obedecer. Porque fazê-lo é grato diante do Senhor. Obedeça. Obedeça aos pais. Outro papel dos filhos é honrar os pais. Está lá. Aliás, está em Êxodo 20 e Paulo repete em Efésios capítulo 6, né? Se eu não me engano, versículo 2, né? Honrai pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Pastor, uma coisa é obedecer, outra coisa é honrar os pais? Como assim? Você pode obedecer sem honrar, mas você não pode honrar sem obedecer. Eita! Olha o primeiro X. Você pode até obedecer sem honrar. Você pode obedecer por medo, verdade ou mentira? Né? Você pode obedecer por obedecer, mas você pode obedecer e não honrar. Honrar é reverenciar, é mais que respeitar. Agora, repito, você pode obedecer sem honrar os seus pais, mas é impossível você honrá-los sem obedecê-los. Portanto, mais importante ainda que obedecer é honrar pai e mãe. Aliás, Colossenses diz, filhos, em tudo obedecer a vossos pais, porque isso é grato diante do Senhor. Amém. Muito bem. Mas não vi uma promessa ali. Mas quanto a honrar, Efésios 6:2 diz, honra teu pai e a tua mãe, porque é este o primeiro mandamento com promessa. E qual é a promessa dos filhos que honram os pais? Qual é? Longevidade. Bota no 3, Natan. Para que te vá bem. Aliás, antes de longevidade, é para que a tua vida vá bem. E que além de vá bem, seja de longevidade sobre a terra. Que você viva muito e bem. Porque tem pessoas que vivem bem, mas vivem pouco.
E tem pessoas que vivem muito, mas vivem mal. Amém, amados? Mas a promessa de viver bem e de viver muito é para aqueles filhos que honram seus pais. Eita! Meus filhos têm me obedecido, têm me honrado. Estão aqui na igreja conosco. E até hoje, meu pai com 98 anos, eu tenho honrado meu pai. Aliás, eu estou cuidando deles. Eu estou cuidando dele, com seus 98 anos de idade. Às vezes eu honrei a minha mãe até o último dia da sua vida, até a sua partida para o Senhor, para os céus, até a sua promoção celestial. Eu honrei a minha mãe. Gabe disso. E às vezes eu fico pensando, graças a Deus eu tenho uma vida boa, e eu já estou caminhando para os 60 anos, sepultei muita gente, aliás fiz a cerimônia fúnebre de muita gente, e eu tenho tido longevidade e vida boa, graças a Deus, obrigado. E eu creio que também ou quem sabe, ou quiçá, principalmente, porque eu sempre honrei o meu pai e a minha mãe. Grave isso. Diz que a única inveja que a gente tem de bandido, qual é mesmo? Qual é a única inveja que a gente tem deles? É que eles não envelhecem. Por que eles não envelhecem? Porque geralmente morre tudo jovem. Morre tudo cedo. Por que será que morrem cedo? Contrário do que nós estamos vendo aqui. Porque honra teu pai e tua mãe para que vivas muito. Então, não honrar teu pai e tua mãe, você vai viver o quê? Pouco. Amém? Então é isto. Então, primeiro papel dos filhos, obedecer seus pais. Isso quase cegamente mesmo, eu repito. Segundo papel dos filhos, honrar, reverenciar, respeitar os seus pais, para que te vá bem e que seja de longos dias a sua vida sobre a terra. Agora, em segundo lugar, eu gostaria de falar do papel dos pais. Papel dos pais. O papel dos filhos está tão simples, né? Eita, é igual ao papel da esposa e o papel do marido. Todo mundo acha que o papel mais difícil é da esposa. Bota na tampa de Jesus em Efésios capítulo 5, do 22 ao 25. Mulheres, sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. Assim como a igreja é submissa a Cristo. Tem mulheres que, submissão, já falamos aqui que submissão é estar sob uma missão. Missão de mulher, missão de esposa, missão de amiga, missão de companheira, missão de amante, missão de rainha do lar, missão de mãe, enfim. É isso, submissão, sob uma missão. Agora, o papel mais difícil não é das esposas, serem submissas a seus maridos. O papel mais difícil é do marido. Está lá, bota aí. Maridos, 25. Amai vossa mulher como Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por... Você seria capaz de se entregar para sua mulher? Você seria capaz de ver um tiro em direção a ela sentar na frente da bala? O Rolando aqui já viu um carro. O que foi, Rolando? Você é capaz? Agora eu vou falar diretamente para ele. Se engasgou na hora, assim, sem querer, né? Vem um carro para direção dela, desgovernado para atropelar. Você ia puxar e entrar na frente? Ia. A cara deles é porque vocês não estão vendo a cara dele aqui. Só Jesus na causa, irmãos. Vocês não são fáceis, me tira do sério. Eu preciso pegar. Então, amado, qual missão é mais difícil? Fala para mim! A mesma coisa dos filhos e dos pais. Qual missão é mais difícil? Missão dos filhos: obedecer os pais, honrar os pais. É algum bicho de sete cabeças? Mas vamos lá para algumas. Algumas só, porque já passamos quase a metade da palavra. Algumas das missões do pai, dos pais. Alguns dos papéis do pai. Primeiro, para não irritar
ou não provocar. Natan pode botar Efésios 6 de novo, verso 3 e 4. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Como não irritar os filhos? Provocar a ira é irritá-los. Como os pais podem não irritar os seus filhos? Vamos ler algumas coisas? Vocês podem me ajudar a pregar. Temos pais e filhos aqui. Aliás, em praticamente todo lugar. Primeiro lugar. A doidinha mãe. Aí, já me ajudou. Já me ajudou. Não está nesse tópico aqui não. Tem um pensamento que é parecido. Eu separei uns pensamentos aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, mas eu, na verdade, queria ler isso no final. Mas deixa eu ver se eu acho isso aqui. A coisa mais importante que um pai pode fazer para seus filhos é amar a mãe deles. Tudo a ver com isso que você falou. Tá vendo? Mas depois a gente vai ler outros pensamentos. Voltemos aqui. Um dos papéis dos pais para não provocar os filhos à ira, sabe quando eles provocam os filhos à ira? Quando eles falam uma coisa e não fazem. Quando eles falam uma coisa e fazem outra. Quando eles fazem o papel de fariseus. Quando eles fazem o papel, fariseu é assim, fala uma coisa e faz outra. Jesus falou, olha, fazer o que eles falam, mas não fazer o que eles fazem, porque eles falam e não fazem. Eles pregam, mas não praticam. E não fazer também um papel dos políticos, que, de forma geral, que prometem e não cumprem. Você provoca seus filhos a ira. Quando você diz uma coisa e faz outra. Quando você fala uma coisa e você não faz. Isso é grave o quê? Em todas as áreas da vida. Quer ver uma coisa? Até para pessoas não crentes. O pai está com um cigarro na mão, dando entre uma tragada e outra, ele fala assim, meu filho, não fuma não, que isso faz mal para a saúde, mas ele está dando uma tragada e entre uma tragada e outra ele... A negligência dos pais também em relação... Vamos chegar lá, vamos falar sobre isso aí, Tá bebendo uma cachaça crua, E, meu filho, não bebe não, que isso aqui faz mal, mas ele está falando uma coisa e está fazendo outra. E por aí vai afora. Está sendo um exemplo. Mas amém? Não pode hoje o pai faz questão de levar junto. Leva junto, molha a chupeta no bebê, na cerveja, conforme nós já vimos. Segundo lugar, como irritar os filhos? Quando não há diálogo, quando não há conversa. Grave isso aqui. Aí, os pais mais novos da igreja. Grave isso aqui. Quando os filhos querem conversar com o pai, e os filhos sentem necessidade de conversar com os pais. Olha acreditar nisso. Tá? Porque vê neles os seus primeiros heróis. E grave aqui. E o pai nunca tem tempo para conversar com o filho. Mas tem tempo para atender telefones, tem tempo para as redes sociais, tem tempo para a internet, para o smartphone, tem tempo para os seus jornais, tem tempo para o seu trabalho, tem tempo para o seu descanso, tem tempo para o seu lazer, tem tempo para tudo. E muitas das vezes não tem tempo para os filhos. Estão provocando os filhos a ira. E grave isso aqui, direto ou indiretamente, estão provocando seus filhos a ira. Não tem diálogos com o filho. Não conversam com os filhos. Não fazem dos seus filhos seus melhores amigos. Eita! Como está seu relacionamento com seus filhos? Como é o seu relacionamento com os seus filhos? Davi foi o maior rei de Israel, não foi? Mas Davi foi um péssimo pai. Aliás, vou falar aqui como teólogo, grave isso aqui. Davi não reunia condições para ser um pastor de igreja. Não reunia condições para ser um pastor de igreja. Posso dar algumas características. Ele pode ter sido e foi o maior rei de Israel. Amém. Glória a Deus misturado com aleluia. Mas para ser um pastor de ovelhas, várias mulheres. Davi era mulherengo. Adúltero, cometeu um adultério. E mandou matar um dos seus chegados, um dos seus oficiais. Davi foi um péssimo pai.
E a Bíblia, bota lá, tá? 1 de Timóteo, capítulo 3. Vamos ler do 3 ao 5, Natan. Diz assim, olha. Não dado ao vinho, não violento, não porém cordato, inimigo de contendas e não avarento. São as classificações para o pastor. E que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina e com todo respeito. 5. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Davi não podia ser um pastor adequado, bíblico não, porque ele não governava bem nem a sua própria casa. Quer ver? Vou dar só um exemplo. Absalão, quando volta, Davi fica 2 anos sem falar com seu filho. Bota aí, Natan. 2 de Samuel, capítulo de número 14, versículo 28, depois do 32. Diz assim: tendo ficado Absalão 2 anos em Jerusalém, sem ver a face do rei, do pai, do seu pai Davi. 32, Natan. Respondeu Absalão a Joabe: mandei chamar-te, dizendo: vem cá, para que te enviei ao rei? A dizer-lhe: para que vim de volta a Jesus? Melhor me fora ter ficado lá. Agora, pois, quero ver a face do rei, do pai dele, do meu pai Davi. Se há em mim alguma culpa, então que me mate. Davi foi um bom pai? Sem falar com os outros. Sem falar dos outros. Não governou bem a sua casa. Algumas mulheres, filhos, e não soube educá-los. Aliás, só para você ter uma ideia, um irmão, Amon, estrupou a sua irmã Tamar. Absalão, o outro irmão, todos os filhos de Davi, matou o irmão Amon por causa da sua irmã Tamar. E por aí vai. Alguém, pastor, mas tudo foi consequência dos pecados, dos 2 grandes pecados de Davi. Amém. Mas Davi não soube educar seus filhos. Um pai ficar, eu conheço, tá? Pais que não falam com filhos. Filhos que não falam com o pai. Está de mal com o seu pai? Está de mal com a sua mãe? Hein? Tem casos aqui, eu preciso falar. Não fala com a mãe, não tem oportunidade aqui. Tem alguém aqui que não fala com o pai e com a mãe? Fala que depois, se você me fala no particular, tem mais oportunidade não, tá? Tem não, porque não está debaixo de bênção. Está debaixo de bênção? Não tem como. Amém, amados? E se eu souber, vocês já sabem, né? Vocês já sabem. Não tem não. Pergunta ao pastor Marinho. Amém, amados? Isso é coisa muito séria, irmãos. É paternidade. O pai e mãe são autoridades paternais e maternais sobre filhos. Tem poderes até espirituais, graças a Deus, porque o tempo não nos vai permitir falar. Bom, outra forma de um pai irritar os filhos é não separar nenhum tempo para eles. Pai até dá presente. Aliás, às vezes tem muitos pais ricos que são muito pais pobres. E às vezes, quanto mais ricos os pais, mais pobres como pais. Eita! Às vezes você dá até presente, mas não dá o principal que o filho precisa, que é a sua presença. Aliás, por falar de pai, por falar de mãe, hoje é dia dos pais, está falando mais de pais, mas aqui para nós, isso aí é ciência, principalmente dos profissionais da mente, eu como um dos tais. A menina precisa muito da presença paterna. E o menino precisa muito da presença materna. Se espelham. Grave isso aqui. Grave isso aqui. Então, separe. Tem pastor, mas nesse mundo pós-moderno, nesse mundo corrido, no corre, a gente não tem mais tempo. Vou repetir. Tempo é uma questão de preferência. Você arruma tempo para tudo aquilo que você prefere. Pronto. Amém, amados? De novo, meus filhos estão aí.
minha filha já com a minha netinha. Sempre tirei tempo para meus filhos. Aliás, eu tive durante 2 vezes na vida a oportunidade para trabalhar em 2 empregos. Na Yara era pequena. A outra oportunidade eu trabalhei em 2 empregos, Natan era pequeno. Eu falei, eu não vou trabalhar em 2 empregos. Vou confessar um pecado aqui então também. Eu tenho que falar das coisas boas, também vou falar de umas ruins. Não trabalhei nos 2 empregos. Trabalhei em um só, para ter mais tempo com meus filhos. Para pegar na creche, para cuidar, para passear, para sair, para jogar bola para Natan. E quando eu chutava ele no goleiro, eu fingia que chutava mal para ele pegar. E quando ele chutava e eu era o goleiro, eu fingia que não conseguia agarrar para ele ficar todo bobo e achar que ele fez gol. Pai, é isso. Contei agora, tá vendo? Pai, é isso. Mas cometi um erro. E com o trabalho, né? Trabalhar durante cerca de 3 anos como motorista de transporte alternativo. Tinha sido 10 anos rodoviário. Fui motorista de transporte alternativo. Trabalhei 18 horas por dia. Era um emprego só. Mas valia por 2 ou por 3. Já cheguei a trabalhar 21 horas por dia. 21 horas por dia. Queria achar o bilhete que a Nara mandou para mim. Se eu tivesse me programado, né? Eu tinha procurado ele antes. Mas eu lembro tudinho. Está aqui. O negócio é eu achar. Não tem importância não. Eu sei o que está escrito, ela também lembra. Trabalhei até 21 horas por dia, dormindo uma média de 2, 3 horas por noite, sem folga. Eu saía de madrugada e voltava de madrugada para casa. Saía de casa, ia no quartinho da minha filha, beijava minha filha e ia trabalhar, ela dormindo. Chegava de noite, tarde da noite, minha filha dormindo, eu no quarto dela, beijava ela dormindo. Né? A mãe com certeza contou para ela escreveu um bilhete. Né? Então, vê se acha aqui, se achar depois eu... Ela escreveu um bilhete. Pai, pode vir, meu filho. Deve estar aí. Eu guardo na entrecapa da minha Bíblia até hoje. Eu sei que o senhor sai toda madrugada, eu só venho no meu quarto, me beija, me vê, mas eu não te vejo, eu não te vejo. Eu sei que o senhor chega toda madrugada, tarde da noite, eu já estou dormindo, eu só venho no meu quarto, me vê, me beija, mas eu não te vejo, não te vejo. Eu estou com muita saudade do Senhor. Cometi esse erro. Aquele bilhete, vê se não é esse aí que está na sua mão esquerda, Natan, no seu dedo. Não, esse é. Abre ele. Isso foi quando eu tinha 10 anos. Espera aí, deixa eu ver. Esse é Pai da amarela? O que está escrito? Feliz Natal e um próspero ano novo. Então não é esse é outro. Vê se está no meio. Bom, enfim, está por aí. E aquilo foi um divisor de águas para a minha vida. Por assim, por que trabalhar tanto, ganhar tanto e perder o principal, que é a família? Achou, meu filho? E perder os filhos. O principal. É esse? E não estava programado, né? É esse sim. Gosto muito. Querido papai. Nara, não estava no escrito, né? Gosto muito de você. Eu fico muito triste quando você vai trabalhar e sinto muita saudade. Eu quase não te vejo mais. Olha, Orlando chorando. Quando você vai trabalhar, eu estou dormindo. E quando você volta, eu estou dormindo. E às vezes estou acordada. Mas quase não te vejo, né? Mas sempre vou te amar. Aí ela botou assim, ó: beijo, beijinhos, beijões, com amor da sua filha Nayara. Eita! Obrigado, Natan, por ter achado. Eu esqueci. Foi um divisor de águas. Eu falei assim, peraí, eu preciso trabalhar menos e passar mais tempo com a minha família. Tempo não é questão de preferência? Você arruma tempo para tudo aquilo que você prefere. E investimos, né, Tânia Mara Neves da Silva Coutinho, Risco da Hora, investimos forte na educação de nossos filhos. Mas vamos continuar? Como provocar a ira dos vossos filhos? Quando você os compara com outros. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Tem gente que diz nunca faça nunca, nunca diga nunca, né? Deixa eu te falar uma coisa. Nunca faça isso. É pior do que comparar. É pior, consegue ser pior
do que comparar o seu cônjuge com eles, com a ex. Nunca compare seus filhos com outro. Ah, mas meu sobrinho, mas sua priminha, ela tirou nota 10 na escola, ela é melhor do que você, ele é... Nunca faça isso. Amém? Aí, Nara, você também netinha de 5 meses no colo. Aí, nossa irmã Tatiana com seu filho de 4 anos, Samuelzinho. Aí, os futuros pais, Diácono Romulo e a irmã Angélica. Nunca compare seus filhos com outros. Os outros são melhores. Pode ter errado, mas você vai conseguir. Você vai se superar. Você vai melhorar. Você tirou uma nota 5, na próxima vai tirar 6. Tirou 6, você vai estudar, eu vou te ajudar. Na próxima, confia, você vai tirar 7. Aliás, aqui, pastor, padre, né, pai de santo, né, são considerados pais, são líderes espirituais de seus fiéis. Vocês sabem disso, né? Aliás, a palavra padre quer dizer pai. Tínhamos uma ovelha que o Senhor recolheu também na pandemia, né? Ela começou o curso teológico, a primeira prova dela, ela tirou 4,5. Ela falou, pastor, eu quero desistir. Primeiro mês, uma matéria por mês. Eu não tenho leitura, eu tenho dificuldade de gravar, eu acabo de ler, esqueci tudo. E eu vou resumir, tá? Eu falei, não, eu aposto em você. Eu confio em você e eu vou continuar investindo em você, você vai conseguir. Você vai conseguir. Irmãos, a próxima nota dela, o próximo mês, a próxima prova, ela tirou 8. A partir da terceira, ela tirou 10 em todas as provas. Você sabe de quem eu estou falando? Irmã Renata. Ela tirou 10 em todas as provas, até terminar o curso e passar pela sua formatura. Amém, amados? Nós precisamos apostar nas pessoas, investir nas pessoas, confiar nelas, incentivá-las, motivá-las, trazer sempre uma palavra de fé. Ih, minha filha já veio, que antigamente não existia a palavra bullying, mas existia zoação, zoeira, encarnação, sempre existiu, né? Depois, mais recentemente, meu filho, eu sentava com os dois, conversava, explicava, ensinava e falava, me chamou de magrela, mas você é o quê? Gorducheta? Amém? Natan me chamou de Tizil, me chamou de escurinho, pai. Ué, você é loiro de olhos azuis? Dinamarquês? Não? Amém, amados? Se posicionar e saber se defender. E sou o que sou, com muito orgulho, em nome de Jesus. Amém? Mais uma. Como os pais provocam seus filhos a ira? Como? Quando são permissivos demais. Permitem tudo. Vale o segundo X. Quando só diz sim. Posso isso, pai? Sim. Posso aquilo? Sim. Aí posso um monte de coisa certa? Sim. Aí começa, posso uma coisa errada? Sim. Sim. Posso... Qualquer coisa, irmão. Só você quiser, você imagina. Prega para você também. Né? Posso namorar com 12 anos de idade? Alguém namora para quê? Fala para mim, me explica. Eu queria saber. Para casar. 12 anos de idade? Namora 1, 2 anos, 3, você vai casar com 14? Nem trabalho. Hã? Posso namorar com 12 anos de idade? Posso namorar? Qualquer coisa. Minha filha não suportava comer feijão. Ah, papai, não quero feijão, não. Feijão tem nutrientes que só ele tem. Aliás, o famoso arroz com feijão. Minha filha, você não quer comer feijão, não? Poxa, Nara, legal, mas você vai comer sem querer. Mas você vai comer. Amém ou não amém, irmãos? Quer dizer que os filhos é que vão decidir o cardápio que eles vão comer. Ou o que eles vão fazer. Para onde eles vão ir. A hora que vão chegar ou não tem hora para chegar. É hoje que eu volto amanhã. Que isso, irmãos? Vou repetir. Estão reclamando da juventude atual. Mas estão esquecendo que somos essa geração. Nós que estamos criando. A culpa é mais deles ou é mais dos pais? Eita! Quando são muito permissivos.
Pode tudo. Aliás, está aí na internet para quem quiser conferir. Você pode buscá-lo no YouTube. A famosa carta, quando não existia internet, pelo menos aqui no Brasil, de um filho preso, condenado no corredor da morte, no presídio, né, sabe? Enfim, na bola da vez, no próximo da fila para a morte, escreveu uma carta de despedida para a mãe, ironizando: mãe, eu te agradeço, eu só estou aqui, devo muito à senhora, e vou morrer a qualquer dia, a qualquer momento, tá? Sou o bola da vez, eu te agradeço, porque eu cheguei em casa com um carrinho, a senhora só perguntou de onde veio aquele carrinho, eu disse que achei, foi meus primeiros furtos. Aí, para resumir a história, até chegar com uma bike, cheguei com uma bicicleta, não, capinei um quintal, né? E o senhor me deu. Que senhor? Vamos lá, vai de mãozinha dada, conforme for, que nem eu fiz com o Natal uma vez, volta não, vai segurando a mão na mão, e volta segurando a mão na orelha. Nunca mais, né? Da onde? Quem que te deu? Você trabalhou? O seu João das Couves? Ele capinou seu quintal? Capinou. O senhor deu essa bicicleta para ele? Deu. Ah, então tá bom, obrigado. Né? Eu vim aqui para conferir isso. A senhora nunca mais quis saber. E de pequenos roubos, fui para grandes roubos, 157, e caí preso. Hoje eu estou aqui, guerra de facção, na bola da vez. Botou na conta da mãe. A senhora indiretamente foi muito culpada disso. Aí, pode ler. Amém, amados? E aqui para nós, ele nasceu sem saber nada. Ele está errado de tudo em falar isso para a mãe? Não. Não está não. Não ensinou. Não corrigiu. Não puniu. Não admoestou. Não precisa nem ser cristão, não, irmãos. A melhor educação, não tenha dúvida que é cristã. Mas tem não cristãos que dão uma educação moral, cívica, ética. Amém, amados? Mas dão educação aos filhos. Eita, mas eu não vou descartar. E vou repetir, portanto, que a melhor educação se chama educação judaico-cristã. Aliás, para os judeus foi bom lembrar, era mais do pai a educação dos filhos do que da própria mãe. Você sabia disso? Principalmente dos meninos. De levá-los até os 12 anos, grave aqui, ensiná-los a Torá, ensiná-los a... Está lá, Deuteronômio 8, né? Está no Deuteronômio 6. Eita! Um desses 12 capítulos vai falar. Você consegue achar aí? Se não, eu gosto de pregar assim. Eu acho aqui, Natan, Deuteronômio... É o capítulo 6 ou o capítulo 18 que vai falar, talvez seja o primeiro texto, depois de Êxodo 2, que vai falar sobre isso. 6 até o 9, né? Diz assim, eu falei do 6 até o 9, meu filho? Capítulo 6, do 6 até o 9, isso. Diz assim, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. O que é inculcar a teus filhos? Ensinar. Colocar na cuca deles, é isso aí. Ensinar. Vai ficar na tua cuca. Eu não vou nem falar do... Eita, meu Deus. Filactério, né? Filactério, que os sacerdotes carregavam aqui uma caixinha com um versículo da Escritura, que era o 6,4. O versículo era o 6,4. Aí diz assim, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás a teus filhos assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e serão frontal aos teus olhos, da tua mão na tua mente. O 9 é para fechar, meu filho. E as escreverás nos umbrais da tua casa, das tuas portas. Amém? Louvado seja Deus.
Aliás, irmão, eu falei que a missão primordial de educar filhos é com quem? É com a família, com a igreja, com o Estado? É da família. Bota aí na tela. Provérbios capítulo, Bíblia, tá? E se você quiser com o tempo, a gente senta, porque o tempo não vai dar mais, e eu interpreto para você, te explico detalhe por detalhe. Provérbios 22:6, Natan. Depois você vai em Provérbios 22:15. Ensina a criança no caminho que deve andar. Dá um tempinho aí, tá, Natan? E até quando for velho, não se desviará dele. Alguém diz, pastor, mas eu ensinei meus filhos, em primeiro lugar, ensina no caminho. Não é ensinar o caminho, não. Vai para a escola dominical. Não. Nós nunca falamos isso para os nossos filhos. Sabe o que nós falávamos? Vamos para a escola dominical. Eita! Ensina no caminho. Não é apenas ensina o caminho, não. Mas ensina o menino, ensina a criança no caminho que deve andar. E até quando crescer, mas eu ensinei no caminho, que eu também estava no caminho junto com eles. E se desviaram. Não, peraí. Ensina a criança no caminho que deve andar. Até quando crescer, não se desviará dele. Ele pode até se desviar do caminho, mas o caminho nunca vai se desviar dele. Nunca vai se desviar dele. Pode ter certeza. E esses geralmente um dia voltam pro caminho. Agora bota aí. Eita, tem muitos textos, mas não vou dar todos esses não, hein? Então, eu não estou preocupado com alguém sair triste comigo aqui, não. Quem não pode ficar triste comigo é Deus. Deu anular a sua palavra, deu tirar dela, porque ele falou em Apocalipse 22, 18, 19, que se eu tirar, ele vai tirar das bênçãos. Se eu acrescentar, ele vai acrescentar as maldições. Amém? Bom, diz assim, Provérbios 22:15. A estultice, alguma versão vai dizer, a levadice está ligada ao coração da criança. Está ligada. Mas a vara da disciplina a afastará dele. Bom, vou repetir. Eu já vi uma criança bater na cara da mãe e a mãe não fazer nada, e eu vi essa criança virar um jovem e espancar a mãe. Falei. Amém, ó? Ninguém me contou. Eu vi. Passei por esses processos de criança a jovem. Eu estou com 56 anos, mano. Não parece não, né? Mas estou. Parece ter bem menos. Até Provérbios 23, 13 e 14. Ou então você rasga essas páginas das Escrituras. Se rasgar uma, rasga todas. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara... Irmãos, não vem aqui teólogos pós-modernos dizer que vara aqui de novo. Não, mas a vara aí é da educação, da orientação. Isso aí não é literal. Porque se a fustigares com a vara, olha lá, não morrerá. Pé de galinha não mata pinto. Aliás, bota o próximo, Natan. Tu a fustigará. 3 vezes eu li a palavra vara aqui. A varadinha mesmo. Né? A Havaianas terapia. Tu a fustigará com a vara e a livrará. E livrará a sua alma de onde? Do inferno. Eita! Escuta. Pais que nunca disseram não e que nunca deram uma palmadinha nos filhos. Cuidado. O que você pode estar criando? Eu vou deixar você imaginar. Não vou falar que é um monstro. Não vou. Eu falei que eu vou deixar para vocês. 9 horas. Eu preciso correr. Por último, sabe quando os pais provocam a ira dos filhos? Podem crer. E filhos em entrevista já falaram isso. Sentem falta de correção. Meus pais são muito flexíveis. Meus pais não ligam para nada que eu faço, então não ligam para mim. Podem caçar aí entrevistas. Amém? Filhos sentem falta. Eu já vi, se eu não me engano,
Não lembro se foi Nara ou Natan, os dois foi Nara. Papai briga amando. Papai até quando briga com a gente, você sente amor nas palavras dele. Aliás, quem ama disciplina. Quem não disciplina, na verdade, não ama. Falta de carinho. Lógico, também. Sim, verdade. Eu acho que até, mas foi bom lembrar que o carinho, eu falei em amor, né? Não existe amor sem carinho, e o carinho está dentro do diálogo que você tem com seu filho e dentro do tempo que você dá para ele, também está embutido, mas foi bom lembrar, mais especificamente, a palavra também carinho. Mas carinho e também, às vezes, quando necessário, um chinelinho. Amém? Vamos terminar? Bom, irmãos, eu escrevi aqui, olha, sobre o Pai Celestial. Queria terminar como Pai Celestial e vou ler os textos. Rapidamente. Grave isso aqui. Deus, vou falar muito rápido. Deus no Antigo Testamento era conhecido mais pelos seus nomes Jeová. E quando se dirigiam a Deus, né? Vamos lá, em oração principalmente, né? Jeová... Rafá, Jeová Jireh, Jeová Sabaoth, Jeová Tsidkenu, Jeová Shalom, né? Jesus Cristo, quando veio no Novo Testamento, veio apresentando Deus como Pai. O relacionamento fica muito mais íntimo do que você... Algum filho chama os pais pelo nome, chamam de pai. Meu pai. Eu gosto quando meus filhos assim, meu pai, até quando ela já falou, meu pai é chato, mas ela fala, meu pai. Aí em João 2, Jesus fala assim, porque a casa do meu pai, porque o zelo da casa pela casa do meu pai me consome. Em Mateus capítulo 6, versículo 9, ele começa a ensinar a orar e diz assim, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Aliás, durante quase todos, praticamente todos os capítulos, os 21 capítulos de João, Jesus fala do Pai como alguma coisa. Jesus fala do Pai. Pai, Pai. E hoje nós somos filhos desse Pai Celestial, porque aceitamos Jesus como nosso Senhor. Livro de João capítulo 1, versículo 11 e 12. E 1 João capítulo 3, versículo 2, porque agora nós somos filhos de Deus. E Ele é o nosso Pai Celestial. Em nome de Jesus. Mas eu termino com alguns pensamentos também, não vou ler todos. Eu vou ler uns 3 ou 4 só e vou dar o meu. Eu também às vezes me arrisco a escrever um poema, como já escrevi alguns aqui, e falar uns pensamentos. Primeiro, um pai, ainda que mais pobre, tem sempre uma riqueza para deixar para os seus filhos. O seu exemplo. A bênção dos pais fundamenta a casa dos filhos. Os filhos, aliás, o filho respeita o pai por obediência. E o pai deve respeitar o filho por dever. É comum que pais ricos sejam pais pobres. Eita! Uma infância feliz, também isso aqui, olha. Uma infância feliz é o maior presente que os pais podem dar para os seus filhos. Agora, a penúltima, depois eu falo a última. Nos dias atuais, são necessários orientadores para os pais. Aliás, deixa eu mudar isso aqui. Nos dias atuais, são necessários terapeutas para os pais, para que não seja preciso psiquiatra para os filhos. Bom, e a minha? Por profissão, escute meus filhos, por profissão sou comerciante, por vocação sou pastor, mas o meu maior orgulho é de ser pai dos meus filhos. Que Deus nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.